Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje eu quero convidar você, juntamente comigo, a darmos continuidade na leitura das Escrituras Sagradas no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Hoje está se completando 91 dias da nossa leitura. Então nós estamos aí, iniciamos quase a metade, já. Se passar metade do quinto livro, que nós chamamos de Pentateuco, o quinto livro da Velha Aliança, dali, do Velho Testamento. Deuteronômio é o quinto livro. Então quero convidar você a ir abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o capítulo 16, nós vamos ler em diante. Aqui no capítulo 16 ele vai falar sobre a Páscoa, e as festas, a festa dos pães sem fermento. O capítulo 16 ele vai falar, ele vai relembrar, retomar a questão das festas, judaicas, que foram estabelecidas, por Deus através de Moisés. Então acompanha comigo, no versículo 1 diz assim: a cada ano, no mês de Abib, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor. Olha que interessante, A celebração é em homenagem ao Senhor, o seu Deus. Pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. Versículo 2. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecendo ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Versículo 3, comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa, ao entardecer do primeiro dia, não deixe sobras para a manhã seguinte. Versículo 5. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, quando o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor, seu Deus. E não façam trabalho algum. Festa da colheita. Contem 7 semanas a partir do dia que começarem a colheita de cereais. Então celebre a festa da colheita, em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que escolher para a habitação do seu nome. Celebre com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se de que um dia vocês foram escravos do Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. Festa das Cabanas. Celebre a festa das cabanas durante 7 dias, no final da época da colheita. Depois que juntarem os cereais e prensarem as uvas, essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas,
com os levitas estrangeiros, órfãos e viúvas de sua cidade. Durante 7 dias celebre essa festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em toda a sua colheita. Ele lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: as festas dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Não deve, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que recebem do Senhor, seu Deus. A justiça para o povo, versículo 18 de capítulo 16 de Deuteronômio. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça, nem mostre parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre para você, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Jamais levante um poste de madeira para acerá junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levante colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Capítulo 17. Nunca sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas. O exército do céu, algo que eu proibi expressadamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, leve um homem ou uma mulher que cometeu o ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais execute alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Se é um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressões, leve esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Apresente o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Execute o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, execute em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não faça modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou juiz que representar o Senhor, seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Olha o exemplo, né? O mal tem que ser tirado do meio e o exemplo para que as pessoas não façam mais. Olha que interessante, eu gostaria que você prestasse, juntamente comigo, atenção nos próximos versículos, porque isso vai nos trazer lições futuras. Versículo 14 de capítulo 17 de Deuteronômio.
Aqui vai ter o quê? As diretrizes para o rei. Vocês estão prestes a entrar na terra do Senhor, seu Deus, que lhe dá. Quando a conquistarem e se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, né? Vou até grifar aqui, ó. O rei não terá muitos cavalos e nem enviará o seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de ouro. Versículo 18. Quando sentar-se ao trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo na presença dos sacerdotes e levitas. Estou só grifando aqui. Trará essa cópia sempre consigo e levará todos os dias, ó, e lerá todos os dias. Quando viver. Essa então é a ordem que o rei que vai ser escolhido deverá fazer. Assim aprenderá a temer ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei, né, e deste decreto. Isso, o que vai acontecer? Vai impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja deste mandamento, e garantirá que ele e seus descendentes terão longos reinados em Israel. Por que, Marcos, você está grifando isso, né? Por que você está citando isso? Porque no estudo de hoje, meu, de manhã, eu vi justamente a história de Salomão. E tudo depois de Salomão vai começar a cair, o seu reinado, e o povo de Israel vai sofrer consequências por conta da desobediência que o rei Salomão, né, filho de rei e pai de rei, fez diante disso. E se Deus permitir, nós iremos ler, né, 1 Samuel, Reis, a história de Salomão. Então, por isso que eu estou trazendo isso, para que eu e você pudéssemos meditar, né, e já pensar que a desobediência, né, do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir, né, que está sobre todo, né, sobre todo o comando, sobre todo o mandato, né, desse mundo que criou você e eu, nós devemos entender e nos curvar e sermos filhos fiéis e obedientes. Porque se isso não acontecer, nós vamos sofrer consequências. As bênçãos, elas são condicionais. E muitas vezes você e eu somos abençoados como Salomão foi, mas que ele acabou, infelizmente, não ouvindo o Senhor, como talvez eu e você também muitas vezes não ouvimos. Vamos continuar a leitura aqui e no momento oportuno meditaremos mais, né, sobre essas palavras no futuro, se assim Deus permitir. Capítulo 18, né, o último capítulo da leitura de hoje, versículo 1, as ofertas para os sacerdotes e os levitas.
Lembre-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança, entre outras tribos de Israel. Uma vez disso, os sacerdotes levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas, o Senhor é a sua herança, conforme os prometeu. De novo, eu gosto, né, já grifei isso, né, já está se repetindo aqui. É bom a gente grifar isso na nossa mente, né, que a herança dos levitas é o Senhor é a herança conforme os prometeu. Os levitas eram aqueles que cuidavam, né, do quê? Do tabernáculo, né, das tendas, da tenda do encontro, das coisas de Deus, né? Por isso que eles não tinham herança nenhuma e deveríamos o quê? Oferecermos, né, os dízimos às pessoas que realmente estavam, né, ali trabalhando nas coisas do Senhor, né, os sacerdotes e os levitas. Que nós possamos ser, né, como os levitas, né, pessoas que servem ao Senhor e que não se preocupem realmente em heranças, né. Não que a gente possa, né, como pode dizer, não abrir mão, mas não amaldiçoar as bênçãos de Deus, mas é um coração desprendido, né, de botar Deus em primeiro lugar. Versículo 3. Essas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois e das ovelhas que o povo entregar como ofertas. As espátua, as queixadas e o estômago. Deem também os sacerdotes a primeira porção de cereais, do vinho novo, do azeite e da lã, e na porção da tosquia, pois o Senhor seu Deus escolheu a tribo de Levi, dentre todas as tribos, para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair de sua cidade em Israel, seja ela qual for, ou mudar-se para um lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor seu Deus. Da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem o Senhor naquele lugar. Comerá sua porção dos sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Versículo 9. Chamado para viver em santidade. Versículo 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamento, interprete agouros, envolve-se com bruxaria, lances feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor, e justamente porque outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar, consultem feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbem a fazer essas coisas. Então, aqui, né, de capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 9 até o versículo 14, você tem justamente, né, o quê? A proibição de Deus a esse tipo de culto, né? A esse tipo de costumes de pessoas que invocam esse tipo de outros deuses, né? Para que você possa então entender essa prática, né, de ocultismo, consultando outros espíritos de mortos e médium, bruxaria, entre outras coisas, né? Então fica aqui o alerta, né, para você, se você tem ou gosta ou conhece, ou enfim, que isso é abominável ao Senhor. Versículo
15 em diante, os verdadeiros e falsos profetas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois por isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas, e porei a minha palavra em sua boca. E ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas as suas previsões não acontecerem nem cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Parece que, né, isso se repete, né, ao longo dos milhares de anos, né, onde Deus está aqui advertindo, né, através de Moisés, esses falsos profetas. Né. Jesus, certa vez, né, ele também menciona de que as pessoas irão falar diante dele, né, Senhor, eu não expulsei em teu nome, né, em teu nome eu não fiz muitos milagres, muitos sinais. E ele fala: afasta de mim, eu não te conheço. Né? Vocês louvam com os lábios, vocês falam de mim, vocês fazem, né, uma série de ações, porém, né, o coração, a intenção está impura. E aqui a gente vê também, né, Deus alertando essas pessoas que muitas vezes vão falar em nome de Deus e vão fazer coisas em nome de Deus e, de fato, Deus, né, nem sequer conhece, né, e presume que essas pessoas nem são de Deus. Bom, então aqui nós encerramos, né, essa leitura do dia 91, de capítulo 16, 17, 18. Mais um dia Deus nos abençoou e nos guardou e nos deu a provisão de abrirmos as Escrituras Sagradas em português, em nosso nome, e tem nos abençoado essas palavras de Deus. Né? Como é gostoso poder estar aqui, né, diante do Deus vivo, né, e que as palavras dele possam criar entre mim e você, né, a sabedoria divina, a obediência, o amor, o carinho, a instrução que Deus está nos dando como esses exemplos que aconteceram na velha aliança, né? E princípios que é o mesmo Deus que era ontem, que é hoje e que será sempre, né? Júlia Aparecida, glória a Deus, paz no Senhor, estou sendo ricamente abençoada. Amém, Júlia Aparecida. Obrigado por você estar aqui também, né, nos encontros diários das Escrituras. Todos nós estamos sendo, né, abençoados ricamente. Que bom que você está aqui acompanhando. Você, como Júlia, né, que vai assistir e vai acompanhar essa leitura diária, então eu convido você a não só como a Júlia, mas como a você convidar outras pessoas nesse encontro diário a ser abençoada, né, ricamente, como ela tem sido, como eu também, né, tenho sido abençoado a abrir as Escrituras. Né? Deus tem só me usado como um instrumento para vir aqui, compartilhar com vocês todos os dias, né, e criar esse hábito na nossa vida. Né? Criar essa relação de fé que a palavra nos traz, né, ao ouvir.
em nossas mentes, né, nossos corações, que isso possa estar gravado dentro do nosso ser. Obrigado, Júlia, por você estar aqui. Como é bom poder estar junto com pessoas, né, com pessoas que têm o mesmo, né, irmãos que têm o mesmo objetivo de um dia viver na glória do Pai, né, eternamente com Ele. Bom, então vamos orar, né, a Deus por mais esse dia. Maravilhoso Deus, Adonai, Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o Jeová, o Emanuel. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós te agradecemos. Nós não conseguimos entender a tua finitude, a tua grandeza, o teu poder. Nós contemplamos o Senhor através da sua criação, através de ter nos criado, mas mais ainda, quando nós olhamos por autor e o consumador da nossa fé, que é o teu filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo revelar o poder, a glória do Senhor. Ajude-nos a nos curvar diante de Ti, Pai. Ajude-nos a sermos filhos fiéis e obedientes ao Senhor. Ajude com o poder do Teu Espírito Santo, Pai, a sermos conduzidos todos os dias de nossa vida, em todos os momentos. Perdoe-nos, Pai, pelas nossas falhas, as nossas fraquezas. Te agradecemos pelo pão de cada dia e por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Pai, nos perdoe por nós falharmos inúmeras vezes, Pai, e sermos realmente desobedientes e fazermos a nossa vontade acima das Tuas. E isso gera uma série de consequências em nossas vidas. Nós clamamos e pedimos a Tua misericórdia e o Teu poder de nos curar e nos limpar, Pai, dos nossos erros. Ajude então a sermos pessoas que compartilhem da Tua palavra, do Teu amor, daquilo que nos faz aproximar de Ti, Pai. Abençoe a Júlia, que tem acompanhado, e tantos outros irmãos que têm vindo aqui, né, e sendo fiel, que se manifesta, Pai, como a Bel, como a Cida, como o Luiz, como a Camila, como a Marisa, e tantos outros irmãos que vêm aqui, aqueles que estão em oculto, não se manifestam, mas que vêm se aproximar do Senhor para poder adorá-lo e ter comunhão contigo. Nos ajude, Pai, a seguirmos com essa leitura diária, até os dias, Pai, de nós partirmos, até o dia que o Senhor quiser nos chamar. Ajude a sermos fiéis a Ti. Nós não somos merecedores, mas através de Jesus Cristo o Senhor nos faz tornar assim. Te agradecemos por ter a Tua palavra em nossa língua e ter a liberdade de poder abrir as Escrituras e ler e falar do Teu amor. Que esse amor Seu possa ser atingido, Pai, ao maior número de pessoas possíveis e que as pessoas possam se curvar diante de Ti. Nos dê, Pai, proteção no dia de hoje. Nos livre de todo o mal. Abençoe a cada um, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Júlia. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus familiares. Que Deus possa suprir toda a sua necessidade. Que você e eu e todos aqui sejam fiéis ao Senhor. E como a Júlia, que aqui se manifestou no dia de hoje, eu quero convidar você também a deixar os seus comentários aqui, as suas perguntas sobre a leitura, sobre ou qualquer outro assunto que venha a nós buscarmos as respostas através das Escrituras. Deixa o seu like, as suas perguntas, como eu disse, os comentários aqui nesse vídeo. E se você perdeu a leitura do dia, né, do dia 90 da nossa leitura, vai aparecer um card aqui no final desse vídeo. Você pode então assistir clicando e assistir, ouvir novamente, né, a leitura do dia anterior. Você quer ser notificado toda vez que, né, colocar um vídeo novo? Ao final também desse vídeo, você pode clicar na minha fotinho aqui, no canto desse vídeo, e se inscrever no canal. E ativar o sininho, toda vez você vai receber, né,
uma notificação quando nós iniciarmos, né, e postarmos um vídeo novo. Marcos, eu gostaria tanto, né, de começar a leitura. Estou vendo aqui pela primeira vez, eu perdi alguns dias de leitura, eu gostaria de relembrar, né, a leitura de algum livro que já foi lido. Aqui você vai conseguir acompanhar, né, ter acesso na descrição aqui de todos esses dias, né? Graças a Deus nós temos conseguido gravar todos esses dias e deixar armazenado para que você possa rever, assistir, começar a leitura desses dias todos que nós já lemos, já um quarto, né? 25% da leitura de toda a Bíblia, dos 66 livros, nós já consumimos, né? Já lemos. Isso tem nos abençoado tanto. Bom, então fico aqui, né, a leitura do dia de hoje. Se Deus permitir, nós daremos continuidade, né, ao livro de Deuteronômio, né, no dia 92 da nossa leitura. E assim nós iremos, né, caminhando para finalizarmos o Pentateuco, né, que é o 5º livro, né, do livro dos 5 livros, né, da Velha Aliança, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Bom, Deus te abençoe e, se Deus se permitir, estaremos então aqui amanhã para seguirmos a leitura. Um ótimo dia.